Muito bem, voltamos para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, lembrando que celulose rio-grandense há 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Recebendo aqui o Rafael Borges, economista, colega, né, da Zenit Investimento, e o nosso Sidnei Fontoura Gomes. Começar por ti, né, Sidnei, o teu comentário de hoje. Pode ser. Silvio, nós temos tratado de assunto financiamento imobiliário, comemorando em 2004 5 bilhões. Hoje nós ultrapassamos os 100 bilhões no país de recursos do crédito imobiliário. De 2004 para cá, então. 2004. É assustador. Nós comemorávamos lá os 5 bilhões e hoje nós já passamos dos 100. Mas por que eu trago esse assunto? Existe o crédito, houve a flexibilização da comprovação de rendimentos, houveram também a dilatação de prazo, e a baixa de juros, o que facilitou a tomada. Mas para haver a tomada por parte do comprador, tem que ter o imóvel. Isso é natural, tem que ter o bem. E nós estamos enfrentando aí, trouxemos novamente o assunto, sobre aquela decisão do 5º Comar, que limita a altura dos prédios, dos empreendimentos em Porto Alegre, em zonas como Auxiliadora, Montserrat, Higienópolis, nós estamos com uma limitação. Para você ter uma ideia, na Anita Garibaldi, onde está fazendo aquela passagem subterrânea, não pode construir em altura uma casinha de cachorro. Em altura não pode, por uma decisão do 5º Comar, que fica lá em Curitiba. Não sei se não conhece, em Porto Alegre, mas isso está prejudicando os negócios imobiliários. E a tendência de tu não tendo imóvel é subir de preço. Oferta e procura. Nosso economista aqui sabe melhor que a gente. E todos os empreendimentos estão sendo tratados como especiais pela Prefeitura, por conta desta decisão do 5º Comar. A partir da altura da pista do aeroporto Salgado Filho é que se determina o que vai se construir na Bela Vista, na Auxiliadora, São João e por aí vai. Beleza. Esse é um absurdo que está acontecendo. E mês que vem temos aí o Dia do Corretor de Imóveis, né? E o evento vai ser dia 27. 27. O Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. 26, segunda-feira, 27, terça-feira, estaremos no Plaza São Rafael com Forest e com Gassi. Beleza. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre economia. O Rafael Borges, que é da Zenit Investimentos. Rafael, eu vi agora nos jornais essa semana que a poupança voltou a ser um bom investimento, né? Na área do mercado de capitais. O que tu indicaria para o nosso espectador? Claro. Silvio, esse ano está muito complicado assim, para os investidores e poupadores em diversas classes de ativos. A gente pega a poupança, por exemplo, que agora tem a nova regra, que é 70% da remuneração do CDI. Ela simplesmente acaba cobrindo a inflação, que tem rondado na casa de 6%. Então, se a gente pegar investimentos um pouco mais arriscados, por exemplo, como renda variável, bolsa, a gente está vendo uma queda de 24% na média das ações no Brasil, segundo o índice Bovespa. A gente pega outro tipo de investimento, como investimento em fundos imobiliários, que foram muito demandados no ano passado, porque apresentam uma característica interessante poupador, como renda mensal, também estão caindo na faixa de 9% a 10% esse ano. Então, é uma situação muito delicada, no qual, se tu correr pouco risco, vai ser difícil apenas de cobrir a inflação. E se correr mais risco, não é uma situação interessante, porque a economia está crescendo pouco. Há uma máxima do mercado que diz assim, que no caso de bolsa de valores, né, que se compra na baixa, né, e se vende na alta. Quer dizer, o pessoal que está pensando que está caindo demais não vai cair tanto, daqui a pouco recupera. Esse é o momento ou não? Talvez para começar a investir, mas não para se expor. Vai ter ganhos, imagina. Mas não para se expor de forma muito agressiva no mercado agora, porque a economia não mostra sinais de recuperação. A gente vê, aproximadamente 12 meses atrás, se esperava que em 2013 a economia brasileira fosse crescer 4%. Só que a expectativa agora é que cresça 2,3%. E nas últimas semanas, essa expectativa vem caindo semana após semana. Então, a gente vê que não teve uma estabilização ainda das perspectivas no Brasil. Então, para entrar em renda variável, teria que ter uma confiança um pouco maior nas perspectivas. Então, é um momento assim, muito incerto, no qual, se correr mais risco, talvez não seja recompensado com maior retorno no primeiro momento. Mas pensando no longo prazo, sem dúvida, a Bolsa é uma ótima alternativa para o investidor. Apesar de jovem, o Rafael tem uma experiência e conhecimento, como a gente pode observar. Rafael, como é que tu colocaria, assim, digamos assim, o fator externo
do ponto de vista de influência no momento mau da economia brasileira? Quanto por cento isso representaria? Isso realmente é definir, decisivo ou não? Eu acredito que o nosso maior problema é interno hoje, porque apesar de a gente sofrer um pouco uma desaceleração da China, que está passando por de um crescimento na casa de 10% para 7,7% nesse ano, a gente vê, e também a Europa, qualquer pontinho lá na China são bilhões de dólares. Exatamente, mas a gente vê que outros países que também são dependentes de Europa e China estão tendo um desempenho muito menor que o brasileiro. A gente pega a economia chilena, a economia do Peru aqui mesmo na América Latina, a própria economia mexicana, estão tendo um desempenho muito melhor. Então, nosso problema acaba sendo interno, de perda de competitividade. Os salários estão crescendo muito acima da produção industrial, por exemplo, isso nos tira a competitividade. A gente tem um marco regulatório que também não dá uma garantia muito grande para o investidor estrangeiro aumentar seus investimentos no Brasil. Então, a gente tem uma situação muito delicada no Brasil hoje que não daria para dizer que é só o problema externo que faz com que a gente cresça pouco. Os problemas internos são grandes. Embora o tempo curto hoje, dá para ver que realmente eu acho que esse está no caminho certo, Rafael. Obrigado pela tua presença aqui, Rafael. Vai vir mais vezes. Sidnei, obrigado também. Tudo bem, Silvio? Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores. Eu ocupei esse espaço já para dizer que eu achava um absurdo a falta de transparência nas chamadas tarifas bancárias. O que os bancos cobram dos clientes pelos serviços que prestam? O serviço que é conceder, entregar um talão de cheque, a pessoa tirar um extrato bancário, a pessoa fazer uma transferência, quer dizer, aqueles serviços prestados pelos bancos e que todos esses serviços são cobrados dos bancos aos clientes, mesmo que o cliente não dê bola para isso, parece que não é cobrado, mas lá no extrato bancário, às vezes tem algo que é difícil compreender e que representa o pacote de serviços que o banco disponibiliza para o cliente e cobra. Só que não há transparência, só que a diferença entre os bancos é um absurdo que o banco cobra por um serviço desses, as tarifas são diferentes de um banco para o outro, e o Banco Central, há muito tempo a gente dizia que deveria autuar, devia trabalhar em cima dos bancos, deveria exigir transparência, deveria controlar essa cobrança de tarifas. Felizmente, agora o Banco Central, através de uma regulamentação, exige dos bancos que eles tenham 3 pacotes de tarifas, né? 3 pacotes da cobrança de serviços e que esses valores cobrados pelas instituições financeiras seja colocado no site do banco, seja colocado bem visível, muito visível na agência bancária, quanto é que é o pacote de serviços, quanto está sendo cobrado pelos serviços prestados, e isto pode determinar que definitivamente todas as pessoas que são clientes de banco venham olhar com mais atenção para o que está sendo cobrado por esse serviço. Quer dizer, eu acredito que há muito tempo o Banco Central já deveria ter feito isso. Os nossos bancos, que diferentemente dos bancos europeus e americanos, eles são regulados, eles têm uma alta capitalização e uma baixa alavancagem, quer dizer, estão numa situação boa, mas estão numa situação boa também porque o juro cobrado no Brasil é muito alto. O spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga quando ele pega um recurso de alguém e o que ele cobra quando ele empresta o dinheiro, a diferença é enorme. Quer dizer, o banco cobra muito mais, mas muito mais quando ele empresta o dinheiro do que quando ele recebe o recurso de alguém. Então, esse spread bancário, que é muito alto, né, faz com que nós tenhamos aí uma situação que dá uma lucratividade enorme aos bancos. E ao lado do spread bancário, esta situação das altas tarifas cobradas. Pois bem, o que o governo federal fez corretamente? Utilizou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para reduzir tanto o spread bancário, mas também para reduzir as tarifas. Quer dizer, puxar os bancos privados para redução de tarifas e redução do spread. Não bastou. Continuaram os abusos. E agora o Banco Central toma corretamente a decisão de exigir transparência e fiscalizar mais os bancos com relação a essas tarifas que estão sendo cobradas dos clientes. Então é bom que cada um dos nossos telespectadores fique muito atento àquilo que cada banco está cobrando para ver aonde está havendo exagero, aonde deve-se trabalhar junto ao gerente do banco, junto àquela pessoa que no banco pode tomar decisão para dizer, olha, nós não aceitamos esta cobrança que está alta, é indevida e não tem nada a ver com aquilo que outras instituições financeiras estão cobrando. Por hoje era isso, um abraço carinhoso, Silvio, a ti, aos nossos telespectadores e até mais.
Ok, governador, estamos então encerrando o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, desejando a todos vocês uma bela semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.